indesculpável. Pra essa hora eu me levanto responsável. Pra esse tempo eu me torno indesculpável. Leio o livro, medito na tua lei. Dia e noite eu como um rolo. Leio o livro, serei fiel. A tua mensagem eu como um rolo. Leio um livro, medito na tua lei. Dia e noite eu como um rolo. Leio um livro, serei fiel. A tua mensagem. Nessa hora eu me levanto responsável. Pra esse tempo eu me torno indesculpável. Pra essa hora eu me levanto responsável. Pra esse tempo eu me torno indesculpável. Pra essa hora eu me levanto responsável. Pra esse tempo eu me torno indesculpável. E ele me disse: filho do homem, coma o que encontrar, coma este rolo, depois vá falar ao povo de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou: filho do homem, coma esse rolo que estou dando a você e enche o seu estômago com ele. Então eu comi, e em minha boca era doce como mel. Eu como um rolo, leio um livro, medito na tua lei. Dia e noite eu como um rolo. Leio um livro, serei fiel. A tua mensagem eu como um rolo. Leio um livro, medito na tua lei. Dia e noite eu como um rolo. Leio um livro, serei fiel. A tua mensagem. Aleluia. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para esse Deus, meu querido. Aleluia. Glórias. Aleluia, aleluia. Feche os teus olhos nesse momento e se entregue à presença dEle. Que Ele possa encher esse lugar, que Ele possa transbordar nesse lugar. Em nome de Jesus. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, pois não tenho nada além de um coração que canta aleluia, aleluia.
Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando Nós nos entregamos a Ti essa noite, Pai. Nós nos rendemos, Senhor Deus, aos Teus pés. E nós queremos entregar o nosso louvor, o nosso coração. Cante com todo o seu coração. Diga pro seu coração. Cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Cante mais uma Diga vez. em meu coração, em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Louve ao Senhor, querido. Então vou levantar as minhas mãos e louvar Somente a Ti, Senhor, pois tudo que tenho é um aleluia. aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho Aleluia. nada além De um coração, de um coração cantando aleluia, aleluia. em meu coração, Não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que Diga. há fôlego nesses pulmões que são para Te adorar, Senhor, Louve para ao Te glorificar, Senhor. aleluia. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção,
pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Vou levantar as minhas mãos e louvar, Pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. sei que é Simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. E nós queremos estar envoltos na presença do Senhor. Nós desejamos ser mais responsáveis com o reino de Deus. A nossa perseverança cada dia em Cristo não é por nós mesmos, mas é porque existe um amor dentro de nós. Existe um motivo maior, que é o amor de Cristo, que é o próprio Cristo. E não há nada mais que nos satisfaça a não ser estar na presença do Senhor. Envolto em tua presença, aos seus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que é meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais.
me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Você pode levantar suas mãos. E todo aquele que crê será salvo. Porque quem nele crê e confessa seu nome está salvo, mas quem não crê já está condenado. Querido, não é uma atitude de passividade, mas é uma atitude de decisão. Você tem que ter consciência, porque a passividade leva você a ser condenado. Então não é uma questão de simplesmente ficar neutro. Você não pode ficar neutro. Você tem que decidir, porque quem está neutro já está condenado. Todo aquele que crê nele é salvo, mas quem não crê não precisa outra atitude, basta não crer, já está condenado. Então hoje, Senhor, nós cremos e confessamos que a nossa fé é baseada na tua vitória, que foi o Senhor que venceu por nós. Você pode dizer isso? Foi o Senhor que venceu por nós. Isso em nome de Jesus. Aleluia. Dê uma salva de palma para Jesus, bem forte. Aleluia. Dê um glória a Deus. Dê um aleluia. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Já quero convidar o Miqueias, o Tainá, para estar aqui. Enquanto eles vão se organizando direitinho, eu queria que você já preparasse para a gente tirar o nosso dízimo, a nossa oferta, amém? Vamos pegar esse momento que eles vão se organizar. Obrigado ao grupo de louvor, vocês foram maravilhosos. Glória a Deus. Então, querido, eu estava esperando isso, Tainá, você cantar com ela, porque todo mundo está ansioso de ver. Porque acha que aqueles vídeos, eu acho que é fake, tu cantando com ela. É não, ela adora com ela mesma ali, isso é lindo, é testemunho. Esse casal é tão precioso, porque quando a gente olha para alguns casais, a gente diz assim: eu não sei, ela não combina com ele. Não sei, o que ele viu nela? Mas vocês dois, gente, quando Deus, sabe, desenhou no ventre da mãe, o Miqueias estava pensando na Tainá. Não é não, pastor? Que quando desenhou Tainá, estava pensando no Miqueias. Eu acompanho o Miqueias há algum tempo, conheço algumas das suas lutas. Pensa no testemunho vivo de oração. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Vamos dizimar? Bora ofertar com alegria. Você que vai dizimar, você que vai ofertar, levante sua mão, eles vão deixar um envelope até você. Nós falamos aqui nessa casa que o dízimo e a oferta é gratidão, que o nosso coração deve ser grato. A palavra diz, conforme o seu coração. Então, o que tem no meu coração? O que tem é gratidão. E por isso, a dádiva de poder ofertar, de poder dizimar, não é peso para mim. Porque simplesmente eu sou grato. Então, eu queria que agora você que é grato, né? Que vá dizimar, que vá ofertar. Você que vai fazer pelo Pix. Estão nas TVs, QR Code. A chave. Já quero agradecer o pastor Adelmo por ter aceitado o convite, pastor. Não lhe conhecia, mas a gente vai ter muita oportunidade, acredito, a partir de agora, em nome de Jesus. E é uma bênção ter o senhor e os irmãos aqui na casa, amém? Glória a Deus.
Amém, queridos? Vamos ficar de pé para a gente poder ofertar, dizimar? Levante sua mão, você que fez pelo Pix, você que só vai fazer agora, levante seu envelope. Pai, nós te agradecemos, porque nesse momento o nosso coração está aberto para Ti. E nós não precisamos de forma nenhuma revelar o homem simplesmente. Mas nós revelamos a Ti, abrimos a Ti o nosso coração e nós testemunhamos que o nosso coração é Teu. Então, com alegria, nós te ofertamos e dizimamos. E não há peso em nós nisso. E que o Senhor possa se alegrar com o nosso coração grato. Isso em nome de Jesus. Amém. Você que vai ofertar, traga seu envelope. Você que fez pelo Pix, levante sua mão, só adore. Diga: Senhor, nesse momento meu coração te adora. Porque a gratidão do meu coração é aquilo que expressa exatamente o que foi semeado dentro dele. E nós recebemos palavras, Senhor, de vida eterna. Isso em nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar, sente um pouquinho, enquanto eles vão se preparar. Amém, meus irmãos, boa noite. A graça e a paz de Jesus. Estamos muito felizes de estar aqui para adorar o nome do Senhor. E eu te convido a cantar essa canção que também fala da gratidão que nós temos diante do Senhor e da oferta que nós temos a Deus, que é a nossa vida, é a nossa mente, é o nosso culto racional diante de Deus. Então, eu te convido a adorar juntamente conosco com essa canção. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Possa ser o desejo do nosso coração de estar sempre ao lado do nosso Deus. E quando o Senhor Ele nos chama para completar a sua obra, e Ele nos chama com o propósito de nós sermos embaixadores daquilo que Jesus fez aqui na terra. Então, nós fomos chamados para isso. E muitas vezes durante a nossa peregrinação na terra vai ter momentos em que o Senhor Jesus vai ter que fazer igual Ele fez com os discípulos em meio ao mar, aquietar a nossa alma, nos colocar no nosso lugar e nos fazer entender mais uma vez que o Senhor Ele é Deus das nossas vidas. E é exatamente essa mensagem da nossa canção. Assim como nós, que somos mães, graças a Deus estou vendo muitas mamães aqui, isso é muito bom. Esse é sinal que a igreja está crescendo. Assim como nós aconchegamos o nosso bebezinho tão pequeno, tão frágil, aqui no nosso colo, e a gente não deixa nada faltar para ele. Se ele chora, a gente está ali, dá o TT. Se ele está sujo, a gente vai lá e a gente limpa. Se ele está estressado, a gente pega ele e vai passear para desestressar. Do mesmo jeito, o nosso Deus que está nos céus, Ele nos aconchega, Ele nos consola, Ele cuida de nós, Ele zela pelas nossas vidas. E nós podemos, assim como uma criança, assim, que dorme tranquila, sabendo que nada vai faltar para ela, nós podemos nos lançar nos braços do Senhor, sabendo que Ele também cuidará de nós. Então, eu te convido a cantar essa canção e a realmente pedir para o Senhor, se a sua alma hoje está atribulada, pedir para que o Senhor me sustente.
sossega, Senhor, no seu colo, assim como uma criança. Me faz descansar nos seus braços. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. E eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então, me esconda no teu coração, me agarra a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, Senhor. Cante. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai, sim, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar. e se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima
Eu preciso estar em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Que nós possamos acreditar naquilo que a palavra do Senhor nos diz, porque ela é verdadeira, ela é pura. Amém? Amém. Pastor, se você não mandar a gente embora, a gente fica, viu? Essa próxima canção que a gente preparou fala do nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus fala que Ele é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. E todas essas verdades devem ser lembradas ao nosso coração. E essa canção fala exatamente do início de tudo. Já parou para pensar que o nosso Deus, Ele criou o universo apenas com a sua voz? Quão poderosa é a voz do nosso Senhor? Quão impactante é a voz do nosso Deus? E eu espero que essa voz, ela possa também impactar os seus corações. Assim como essa conferência foi trazida como um tema de responsabilidade. Que nós possamos ser responsáveis diante de Deus. Que nós possamos atender ao chamado do Senhor. E como é que eu faço isso? Lendo a palavra de Deus e estando atento à sua voz. Cante conosco essa canção. No início eras a palavra, com Deus batismo, o mistério de tua glória, Cristo
essa última canção, né, que nós, ela fala de um presente que nós recebemos do Senhor. Todo mundo sabe quem é? Além da salvação, a nossa graça, a graça do nosso Deus, favor imerecido. E essa graça é que nos alcançou e por isso nós estamos aqui. Nós podemos olhar para o meu que está do meu lado e falar: a paz do Senhor, meu irmão, a graça nos alcançou. Então eu te convido nessa noite, é um costume que nós temos na Batista de cumprimentar os nossos irmãos. Eu te convido hoje a olhar para o seu irmão, dar aquele abraço, falar assim: meu filho, você foi alcançada pela graça, que a graça do Senhor lhe abençoe nessa noite, que você cante juntamente conosco. Você pode cantar? Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte, ó, que
me fez por Amém. Obrigada. Louvado seja Deus. Amém. A água de vocês, a canequinha de vocês, ó. É com todo amor e carinho. Eu errei o nome do Miquel, mas não disse pra ele. Obrigado. Dá vontade de pedir mais, né, gente? Tão bom. Vamos receber pastor Adelmo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Olá, irmãos, boa noite, graça e paz. Quero expressar a minha alegria de estar com os irmãos aqui nesta noite, de conhecer pessoalmente também um pastor, grande satisfação de poder conhecê-lo, de poder também louvar ao Senhor com os irmãos neste lugar. Espero que Deus tenha recebido de nós toda a adoração, todo o louvor, pois somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Meus amados irmãos, foi-me dado a incumbência, o desafio de meditar com os irmãos no texto de João, capítulo 13, versículo 35, que é o texto tema, né? Aqui da conferência dos irmãos. E eu quero, portanto, meditar nesse texto belíssimo, e eu quero fazer a leitura dele com você. Se você tiver com a sua Bíblia aí, irmãos, você pode assim acompanhar a leitura do texto. Se você tiver também no seu celular, você pode acompanhar também. Não sei se os irmãos colocam aí na projeção também. Fazem isso, né? Eu vou usar a versão NAA. Não sei se vocês têm ela aí. Se tiver, pode colocar também para os irmãos acompanhar na versão que eu estarei lendo, tá bom? Pode ser que a minha voz falhe, tá bom? Eu amanheci hoje um pouco doente da garganta, mas nada é impossível para Deus, né? E é um grande privilégio poder se desgastar no reino e servir ao povo dele. E por isso é grande satisfação estar aqui com os irmãos nesta noite. Vamos ler o versículo, João 13, 35, que diz assim: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Eu quero fazer essa leitura com você agora. Podemos fazer juntos? No 3, 3. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Vamos orar, vamos pedir a Deus para falar ao nosso coração. Pai bendito, obrigado a Deus por esta noite tão maravilhosa. Momentos que só o Senhor prepara para o teu povo. Pai, que o teu Espírito nesta noite nos dê toda a iluminação que nós necessitamos, pois acreditamos piamente que é por meio das Escrituras Sagradas que o Senhor fala ao teu povo, que o Senhor ministra aos nossos corações. É por meio das Escrituras que o Senhor governa e dirige a tua igreja. Que seja assim, ó Deus, que nesta noite a tua palavra nos eduque, que ela nos corrija, que ela também traga consolo aos nossos corações, que o Senhor diga tudo quanto deseja nos dizer nesta noite.
Não permita, ó Deus, com que as distrações do porvir tire de nós a atenção, mas que o Teu Espírito nos edifique mediante a exposição da Tua preciosa palavra. E assim, Deus bendito, que nós oramos ao Senhor, no nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, uma das regras básicas para uma boa interpretação das Escrituras é quando nós consideramos o contexto. Todo texto, ele está inserido dentro de um contexto. E que, portanto, para nós entendermos a força do versículo 35, das palavras que Jesus disse nesse versículo 35, se faz necessário nós compreendermos o que está acontecendo, qual é o contexto do qual Jesus está passando, inserido, para que assim nós possamos compreender melhor o que o versículo 35 quer assim nos dizer. E aí eu quero convidar você a olhar comigo alguns versículos anteriores, para que assim nós possamos ter uma noção melhor desse contexto, para nós chegarmos no verso 35 com todo o contexto em nossa mente e em nosso coração. Resumindo aqui aos irmãos, o contexto desse versículo 35 é que Jesus está na primeira parte do seu discurso de despedida. Pode parecer um anacronismo. Anacronismo é algo que parece estar fora do seu contexto cronológico de origem. Digo isso porque quando você fala de despedida, pressupõe-se a alguém que vai e não volta mais. E por isso ele está em seu discurso de despedida. Portanto, não é um anacronismo, porque Jesus disse que iria, mas ele também disse que voltaria. E esta ida de Jesus, a qual ele disse, ele estava se referindo à sua morte. Ele disse: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E aqui é uma grande verdade para nós, porque foge de qualquer anacronismo, porque Jesus é a primícia. É aquele primeiro que foi e que voltou e abriu o caminho para nós, para que também um dia a gente vá, mas tenha viva esperança de que nós também voltaremos com Ele. Amém por isso? Então, o contexto é esse, de despedida. Jesus está a despedir-se dos seus discípulos. Ele está em seus últimos momentos, como aqueles a quem Ele ama. E Ele está preparando o coração dos seus discípulos para esta partida. Muito em breve, muito embora Ele iria voltar em breve, mas toda partida, ela é dolorosa. Principalmente pela via dolorosa que o Senhor iria tomar. E essa despedida não seria fácil. E portanto Ele estava preparando o coração dos seus discípulos. Veja o que diz o versículo 1 deste capítulo. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então Jesus estava ciente que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai. Era chegada a hora da sua partida. E por isso ele estava se despedindo, mas ele estava fazendo isso certo de que havia amado aqueles que estavam com ele e os amou até o fim. O ministério de Jesus é marcado por essa palavra, pelo amor. Porque Deus é amor e Ele se materializou neste mundo. Ele encarnou, o amor encarnou em forma de uma pessoa. E Ele amou os seus discípulos e amou eles até o fim. E naquele momento de despedida, nada melhor do que demonstrar o amor através da gastronomia, da comida. Ele ceia com seus discípulos. Ele senta à mesa com seus discípulos, versículo 4. E Ele ensina algo precioso. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha, cingiu-a com ela. Em seguida Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingindo. E versículo 12. E depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas,
E voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre, de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, eu lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Jesus está preparando os seus discípulos para essa partida. Jesus não se importa somente com que sejamos cristãos. Jesus não se importa somente com que sejamos seus discípulos. Mas Jesus agora está preocupado como seus discípulos viverão. Porque não basta simplesmente ser cristão, mas Deus está preocupado como nós vivemos. Como é viver o ser cristão? E Jesus então, nesse discurso de despedida, está preocupado como é que os seus discípulos vão ficar. E ele, portanto, como um bom mestre, que cuida e ensina dos seus discípulos, está ensinando coisas preciosas para eles. E começa ensinando, lavando os pés deles. Digam: vocês vão fazer uns com os outros, assim como eu fiz com vocês. Então ele já está ensinando como é que os discípulos devem viver uns com os outros. Devem viver em humildade, servindo uns aos outros, cuidando uns dos outros, porque ele fez isso com os seus discípulos. E ele continua, e não para por aqui o processo, porque ele é o mestre, e ele está ensinando os seus discípulos. Ele está partindo e quer deixar lições preciosas, quer ensinar os seus discípulos como eles devem viver aqui neste mundo. Versículo 21. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. E todos nós sabemos quem é esse que iria traí-lo. Quem seria esse? Judas. E no versículo 31 então, diz a seguinte coisa: que quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Agora inicia-se esse movimento, o movimento da glorificação do Cristo, que será naquela cruz do Calvário. Se aproxima ainda mais o momento da sua partida, da sua despedida. E ele já trouxe lições aos discípulos, lavou os pés deles e disse que eles deveriam fazer a mesma coisa uns com os outros. E ele continua no versículo 32: se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. E agora vocês vejam como ele vai falando com seus discípulos, versículo 33, a expressão filhinhos. Meus queridos filhos, não seria uma tradução exagerada. E ele diz: ainda por pouco estou com vocês, vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. E aqui ele se referia à cruz do Calvário, porque os seus discípulos não poderiam tomar aquela cruz, a não ser ele mesmo. E portanto ele aqui fala aos seus discípulos: filhinhos. Ele vai preparando o coração deles, ele vai preparando o coração dos discípulos, dizendo: vocês não podem ir para onde eu vou, mas eu quero ensinar mais coisas a vocês, porque enquanto eu vou, vocês vão ficar, e vocês precisam viver de um modo digno de mim. Então, depois de anunciar a sua partida e insistir que os seus discípulos não poderiam acompanhá-lo, Jesus começa então a declarar o que ele espera deles enquanto ele estiver fora. Versículo 34. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nós temos a impressão de que esse mandamento não é novo.
E aqui eu não quero, quem sou eu para contradizer o mestre? Mas nós vamos entender o que ele quis dizer com esse mandamento é novo. Porque se nós olharmos nas Escrituras, nós veremos que o mandamento de amar não é nada novo. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, é aquele texto que você conhece, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com a nossa força, com o nosso entendimento. Lembra desse texto? Pois bem, e se você olhar em Levítico, capítulo 19, versículo 18, vai dizer aquele outro mandamento que nós conhecemos, que é do amar o próximo como a si mesmo, lembra? Juntando esses dois textos de Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, e de Levítico capítulo 19, versículo 18, no Novo Testamento ele resume o que a lei diz, que os mandamentos se resumiam exatamente nisso, de amar a Deus acima de todas as coisas, e de amar o próximo como a si mesmo. É novo essa novidade. Então, por que ele diz que ele é novo? Qual é a novidade do que Jesus está querendo aqui dizer? A novidade do que Jesus está querendo dizer é porque esse amar está relacionado a Ele. Esse amar agora, ele vem a nós com um novo padrão. Ele não disse, ame como o pastor Leandro ama. Ele não disse, ame como o pastor Adelmo ama. Ele não disse, ame como a Tainara ama. Ele não disse, ame como Elias ame, mas ele disse, ame como eu os amei. O padrão da referência é Ele mesmo. E isso deve ficar de lição para nós, porque nós temos apenas um mestre. Ele é o nosso padrão. Ele é aquele a quem nós devemos colocar os nossos olhos. Se nós formos olhar para este mundo e tentar aprender o que é amor, nós vamos pecar contra Deus. Porque segundo este mundo, segundo as canções, toda forma de amar é válida, mas não é assim que diz as Escrituras. O nosso amor precisa refletir a santidade do nosso Deus. Porque o nosso Deus é amor, mas também Ele é santo. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. E o seu amor expressa a sua santidade. O seu amor expressa a sua majestade. E portanto Ele traz um novo mandamento aos seus discípulos. Amem, mas amem como eu amei vocês. O padrão é Ele. O referencial é Ele. E eu acredito, irmãos, que em grande parte nós temos nos perdido, porque os nossos olhos têm deixado de estar fixos no nosso mestre. E é por isso que a gente não ama como Ele ama. O mundo não conhece o amor do Senhor. As pessoas hoje amam de maneira individualista, de maneira egocentrista. Mas o amor do Senhor é um amor altruísta. Um amor que não busca interesses próprios. Um amor que visa o bem do outro, em detrimento em satisfazer as nossas necessidades. E portanto o mestre está dizendo aos seus discípulos, é novo porque Ele é o padrão, Ele é a referência desse amor pela qual eles devem agora viver. E portanto esse novo está relacionado a Ele. Mas não somente isso, não somente é isso porque é novo. Além disso, é novo porque o Senhor agora traz aos seus discípulos algo maior do que eles mesmos. O amor entre os discípulos vai transcender entre eles mesmos. O convite de Jesus aos discípulos é a proclamação do verdadeiro Deus diante de um mundo que nos observa. É novo porque Deus deseja que o mundo observe e aprenda de Deus através da maneira com que nós nos relacionamos, através da maneira com que eu amo você e você me ama. É por isso que Jesus termina com essa injunção, com as palavras, quando Ele diz: todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Todos saberão. Ou seja, o amor mútuo é o sinal visível da presença de Cristo em seus discípulos. É como se Ele dissesse: eu vou partir,
mas eu serei percebido pelas pessoas quando elas olharem para vocês e verem como vocês amam uns aos outros. Eu estarei presente nessa relação quando vocês amarem uns aos outros, mas não de qualquer jeito, mas quando vocês amarem uns aos outros como eu amei vocês. E ele já começou a demonstrar isso agorinha antes, quando ele juntou seus discípulos e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Então, de uma maneira clara, o amor deles um pelos outros deve ser um reflexo desse novo status e dessa experiência como filhos de Deus, refletindo o amor mútuo do Pai e do Filho, imitando o amor que é mostrado a eles. Meus queridos irmãos, agora olhando para o versículo 35, vamos expor esse versículo, entendendo todo esse contexto que você acabou de pegar agora comigo. Eu quero que você aprenda nesta noite que amar os irmãos, amar uns aos outros, é o distintivo do verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. Em nossa sociedade, as pessoas são reconhecidas por distintivos, por uniformes, crachás, bandeiras. Por exemplo, o soldado, ele é identificado pelo seu fardamento, pelo seu uniforme. O médico é conhecido muitas vezes pelo seu jaleco. O policial pelo seu distintivo. Mas o que identifica o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo? O que nos identifica como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo? E Jesus responde nessa passagem claramente: o amor entre os irmãos. O verdadeiro distintivo do cristão é o amor que ele demonstra pelos seus irmãos. Versículo 35, ele diz: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Nisto todos conhecerão. Como eu disse, Jesus está de partida. E ele deseja que as pessoas o conheçam por meio da maneira com que nós nos relacionamos uns com os outros. Por isso ele diz que quando nós amamos uns aos outros como ele nos amou, as pessoas nos conhecerão. Jesus aqui está falando de um testemunho público, ou seja, o amor cristão é algo visível. Nisto todos conhecerão. O amor é algo visível, é algo percebido, é algo concreto, reconhecível. O amor não se trata apenas de palavras ou de meramente emocional, mas Jesus está lidando com o amor que é manifesto através de atitudes práticas que revelam Cristo no mundo. O mundo não crê apenas em palavras, mas ele precisa ver o Evangelho vivido. E ele vai ver o Evangelho vivido quando olhar o amor entre os irmãos, a maneira com que nós nos relacionamos. Ele diz: quando o mundo olhar a maneira com que vocês se amam, nisto conhecerão que vocês são o quê? Versículo 35. Meus discípulos. Por quê? Porque eles vão olhar para os discípulos e vão dizer: eis aí a cópia do mestre. Porque a ideia de discípulos significa isso. O discípulo é o aluno, é o aprendiz, é o seguidor. O discípulo é aquele que se esforça para ser como seu mestre. Ele segue os passos do mestre. Ele copia o mestre. E portanto a maneira de nós amarmos uns aos outros é como ele nos amou. E portanto as pessoas vão perceber, nisto conhecerão que nós somos os discípulos dele, quando olharem e verem a maneira como nós amamos uns aos outros. Logo, irmãos, o amor não é uma
opção, é uma marca essencial do discipulado cristão. Sem amor, a pessoa pode ter até aparência de piedade, mas nega a essência do Evangelho. Nega a essência do Evangelho. Então ele diz: nisto todos conhecerão vocês como meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. O verbo aqui tiverem, ele está no subjuntivo presente, que indica uma ação contínua e relacional. Ou seja, não é um amor momentâneo, nem inconstante, mas é um amor constante, perseverante, prático, sacrificial, à semelhança de Cristo Jesus. A maneira como nós amamos não deve ser coisas pontuais, mas quem vem a esta igreja, a cada encontro, deve perceber que o amor dos irmãos flui a cada encontro, a cada semana, porque Deus nos chama a amar não pontualmente. A ideia, se tiveres amor uns aos outros, é a ideia de uma ação contínua e relacional, um amor constante, que persevera, independentemente das circunstâncias, mas nós somos chamados a amar desta maneira. Meus amados, o amor mútuo entre os discípulos é a evidência visível da presença de Cristo e da fé genuína no povo de Deus. E digo mais, esse amor não é natural. Esse amor que Deus colocou nos nossos corações é um amor sobrenatural. É um amor que é fruto do Espírito. O que diz Gálatas 5:22? O fruto do Espírito é amor. Amor. Isso é de Deus colocado nos nossos corações, para expressarmos isso nas nossas relações. Deus nos presenteou com algo maravilhoso, que é o amor, para nós amarmos uns aos outros, para que Ele seja percebido e conhecido através de nós. Nisto conhecerão que somos seus discípulos, quando amarmos uns aos outros. Esse amor nasce da comunhão com Cristo e se manifesta na comunhão com o próximo. Como afirma João na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 20, ele disse: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, ele é o quê? Mentiroso. Alguém que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, ele é mentiroso. Portanto, o amor não é um acessório da fé, é a prova da regeneração, o reflexo da cruz de Cristo na vida do crente. Algumas aplicações aqui, irmãos, para a nossa vida. Primeiro, nós somos chamados a amar como Cristo amou. Jesus não nos chamou a um amor sentimental, mas a um amor sacrificial. Como foi que Jesus amou seus discípulos? Dando a vida por eles. O que ele disse lá no capítulo 15, João 15:13? Que não tem amor maior do que este, do que dar a vida em favor dos seus amigos, dos seus irmãos. Jesus nos amou assim, ao ponto de dar a vida por nós. Amar implica servir, perdoar, suportar, se doar. É um amor que lava pés, mesmo aqueles que falham conosco. É muito triste, pastor, quando às vezes nas relações, irmãos saem do contexto da igreja porque se indispõem a amar o outro irmão. Meus amados, se nós sairmos de nossas casas
com a disposição para derramar amor sobre a vida do outro, e se cada um sair com essa mesma disposição, iremos todos para casa com a sensação de que fomos plenamente amados uns pelos outros. Nós não podemos chegar aqui somente com a disposição de receber amor dos irmãos, porque o mandamento é amar uns aos outros, é um amor recíproco. Eu amo você e você me ama. Mas não é aquele amor de menino que hoje ama e amanhã odeia, ou aquele amor que eu o amo somente até você pisar no meu pé e depois você já se torna o meu inimigo. Mas o amor é um amor sacrificial, um amor que tem disposição para suportar o outro, é um amor que tem disposição para doar-se e se entregar pelo bem de outra pessoa. E foi exatamente isso que Jesus fez pelos seus discípulos. Ele os amou, e Ele os amou até o fim, como nós vimos no primeiro verso. Segunda aplicação, nós somos chamados a amar como testemunho evangelístico. Como Ele disse, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Muitos se afastam da igreja, não por causa da doutrina, mas infelizmente, pastor, porque falta amor entre os crentes. É muito feio, irmãos, ver igrejas se dividindo, irmãos brigando o tempo todo. Isso é a prova de que falta o amor, porque o amor, ele edifica, como já disse Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 13, o amor tudo crê, tudo suporta nas nossas relações. E se nós não vivermos isso, nós daremos um péssimo testemunho. E por isso Jesus disse, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, e eles vão conhecer que de fato somos dele, quando verem a maneira como nós amamos uns aos outros. Meus amados, terceiro, o amor é um sinal de maturidade espiritual. A verdadeira maturidade cristã não se mede por dons espirituais, mas pelo fruto do Espírito, o amor. Olhe para a igreja de Corinto. Era a igreja mais abastada que tinha de dons, mas era uma igreja extremamente dividida, uma igreja partidária. Um grupo que dizia que era de Apolo, um grupo que dizia que era de Pedro, outro grupo que dizia que era de Paulo. Era uma igreja extremamente dividida. E aí, quando chega no capítulo 12, que Paulo está lidando sobre os dons, no capítulo 12 e no capítulo 14, olha quem está no meio dele, o capítulo 13, que fala sobre o amor. Porque ainda que eu fale a língua dos anjos, mas se não tiver amor, disso nada tem proveito, irmãos. O amor é a marca, a nossa marca principal. É a nossa marca principal. E é por isso que Jesus, em seu discurso de despedida, ele está então buscando ensinar os seus discípulos como eles devem viver neste mundo quando ele partir. O amor é um sinal de maturidade cristã. E por último, irmãos, o amor, ele é um mandamento, ele não é uma opção. Você tem a obrigação, o dever de amar cada um dos irmãos que fazem parte desta comunidade. Não é algo opcional, não é algo que você escolhe. Perceba, Jesus não disse, seria bom se vocês se amassem. Ele não está dizendo isso, mas ele disse, um novo mandamento vos dou. Ele disse, um novo mandamento vos dou. Qual é o mandamento? Que vocês devem amar uns aos outros. É mandamento, não é opcional. Se amar é uma ordem, não é um conselho, logo, desobedecer a esse mandamento é negar a identidade de discípulo. Nós somos chamados a amar os irmãos. Veja o que João disse
na primeira carta, 1 João, capítulo 4, versículo 20 e 21. Ele diz, 1 João, capítulo 4, versículo 20 e 21. Se alguém disser, ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Que ame também o seu irmão. O mandamento que temos dele é este: quem ama a Deus, que ame também o irmão. Portanto, amar o irmão não é uma opção, é um mandamento. Irmãos, é claro que aqui no nosso meio existem irmãos diferentes, irmãos com pensamentos diferentes, irmãos que tiveram criações diferentes, que muitas vezes tem coisas em você que incomoda, coisas nele que incomoda, mas é nessa relação de suportar uns aos outros, de amar uns aos outros, em obediência ao Senhor, que a nossa relação, ela é aperfeiçoada. Ela é aperfeiçoada. É quando há essa disposição de amar uns aos outros. Portanto, o distintivo do discípulo de Cristo não é um símbolo externo, mas é um coração transformado, que se expressa em amor prático e perseverante. O mundo conhecerá Cristo em nós, não pelas palavras que falamos, mas pelo amor que demonstramos e praticamos uns com os outros. Que cada um de nós possa refletir o amor de Cristo no lar, na igreja e no mundo, para que ao olharem para nós, eles possam dizer, ali um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Ali um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Portanto, examine o seu coração. Há amor verdadeiro e genuíno pelos irmãos? Você tem tido disposição para perdoar os irmãos? Você tem servido humildemente, como Jesus lavou os pés dos discípulos? Que tal nesta noite nós orarmos pedindo ao Espírito Santo que renove em nós o amor de Cristo, o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta em benefício aos nossos irmãos? Vamos fazer isso. Vamos orar nesse momento. Coloca teu coração diante de Deus. Esta é a marca que o Senhor espera encontrar em cada um de nós. O amor que ama os irmãos. É assim que saberão que somos discípulos do Senhor, ao olharem o amor que temos uns para com os outros. Fale com Deus nesse momento. Coloque sua vida. Deus lhe colocou nessa comunidade para que você ame os irmãos, mas não de qualquer jeito, mas que você ame cada irmão como Cristo amou, de maneira sacrificial, se doando, se entregando. Deus bendito, eis aqui o teu povo reunido, os teus filhos, os discípulos do Mestre. Pai, queremos ser como o Senhor. Pai, queremos espelhar o teu amor em nossa comunidade. Desejamos, ó Deus, que todo descrente que entre por aquela porta possam olhar para nós e dar o testemunho. Eis aí, discípulos de Jesus.
que pelo nosso amor uns pelos outros, possam saber e conhecer que somos teus discípulos. Nos ensina, Senhor, a amar como o Senhor nos amou, se doando, se entregando, visando o bem do nosso irmão, a edificação do nosso irmão. Pai, que esta igreja continue crescendo em amor. Obrigado, Deus, pela tua palavra tão maravilhosa, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado por Jesus, que nos amou, dando a vida por cada um de nós. Que possamos viver neste mundo de um modo digno deste amor. Receba, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Deus abençoe grandemente. E espero continuar ouvindo boas notícias de que o amor dessa comunidade só cresce para a glória de Deus. E meu querido, Ele é o único magnífico, Ele é o único que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Podem ficar de pé. Vamos ministrar um louvor ao Senhor, dizendo que só Ele é magnífico, dizendo que só Ele é digno de ser exaltado. Aleluia. E que esse amor nos tome, e que esse amor nos preencha, e que esse amor não seja simplesmente por aquele que também me ama, mas por aquele que também é difícil de ser amado. Também é por aquele que não se deixa ser amado. Continue, insista no amor. Insista nesse amor, pois Jesus insistiu em você. E esse amor magnífico vale a pena. Pois um dia era você que era duro. Pois um dia foi você que foi conquistado pela persistência do amor de Jesus. Aleluia, aleluia. Feche os teus olhos, meu querido, e entrega ao Senhor um louvor do fundo do teu coração, de toda a tua alma. Aleluia. Que possamos ministrar a Ti, Senhor, em nome de Jesus, com todo o nosso coração, com todo o nosso viver, Pai, em nome de Jesus. Seja para Te adorar e Te glorificar as nossas vidas. Aleluia. Intensamente eu quero Te buscar. Eu quero me encher, quero me derramar aos Teus pés. Entrego minha vida no Teu altar. Vou me esvaziar para que possas me encher com Tua glória e com Teu poder. Diga a Ele, meu querido, magnífico. Magnífico, excelso e sublime, e enche-me com o Teu Espírito, derrama em mim até transbordar. Aleluia,
Aleluia. Teu Espírito e sopra-me com teu fôlego, faz-me renascer. Glória a Deus. Intensamente eu quero te buscar, eu quero me encher, quero me derramar. Você pode levantar a sua mão aos teus pés. Você pode entregar a sua vida totalmente. Entrego minha vida no teu altar, vou me esvaziar pra que eu possa me encher com tua glória, com tua glória e com teu poder. Levante sua voz e diga magnífico. Sublime, excelso e sublime, oh aleluia, me enche-me com o teu Espírito, derrama em mim até transbordar. Vem, vem, vem e só sopra-me com teu fôlego, faz-me renascer. Queridos, essa palavra, ela pegou a essência daquilo que a gente quer passar esses dias. É exatamente isso que é a palavra que veio ao meu coração esses dias. Sabe, pastor, quando Deus me levou a esse lugar, Deus me trouxe uma palavra muito forte que disse assim: eu não preciso de mais uma igreja em Cascavel. Eu tenho várias igrejas em Cascavel, eu não preciso de mais uma igreja. Eu preciso de uma família. E não tem a ver com a disputa com outra igreja, porque a sua família, sua esposa, seus filhos não disputam com a minha esposa e os meus filhos. O senhor consegue entender? Existe um povo, e aquele povo se transforma numa comunidade, aquela comunidade vira uma igreja natural. Aí não se procura uma igreja melhor. Eu tenho a minha, porque eu tenho a minha família, a minha esposa, meus filhos. Não tem como eu achar a esposa do pastor Adélio melhor que a minha. A minha é melhor que a minha. E o Senhor acha a sua melhor que a sua. Então não há disputa. Então quando essa igreja nasceu, ela nasceu disso, de uma família que se uniu. E para mim entender isso, como eu estou falando agora, levou um tempo. Mas o que o Senhor pregou agora foi exatamente sobre a essência do amor. O que registra uma família? Não é simplesmente um papel no casamento, nem o ato de ter filhos, de procriar, não. O que registra uma família é o amor que o pai tem para com o filho para o pai. É por isso que a palavra diz: converterei o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Que é necessário que a família seja convertida a si mesma. Alguns estão entendendo? Então, se você anda com a sua comunidade e você não ama, está errado. E os padrões são qual? Os de Cristo. Lembra ou não lembra o casamento?
As mulheres às vezes dizem assim: mas Deus pegou pesado com a gente, porque a gente tem que ser submissa ao marido. Não, Deus pegou pesado com o marido. O padrão é como Cristo amou a... Como Cristo amou a... E como é que Cristo amou a igreja? Você pode olhar para o seu marido agora e assim, entendeu, marido? É como Cristo te amou, tu tem que me amar. O padrão é esse. Por que os casamentos se desfazem? Porque não estão amando como Cristo amou a igreja. Então eu queria que hoje você pegasse esse padrão, colocasse dentro da sua mente, e você olhasse para o seu casamento primeiramente, depois para a sua família, para os seus pais, para a sua comunidade, os seus irmãos, seu grupo, ou seja, do grupo do louvor, ou da dança, ou o grupo da mídia, ou o grupo de um pequeno grupo de evangelismo, eu não sei. A ideia dessa arca, pastor, que está atrás dessas camisas, vira aqui, sabe? Essa arca aqui, e esses dois homens, na verdade são 4, segurando as 4 pontas da arca: a cruz e as alianças. Obrigado. As 4 pontas da arca. O evangelho não é para ser pesado. O fardo de Jesus é? O fardo de Jesus é? Olha como você sabe responder: é leve. E por que se torna pesado? Porque muitas vezes não está acontecendo dentro da igreja aquilo que deveria acontecer. O amor, levar a arca. O que significa a arca hoje? Esse amor entre os irmãos, essa graça que me favorece. Lá fora é difícil. Alguém chega para mim e diz assim: poxa, meu trabalho está muito difícil, o patrão lá é chato, no meu colégio está muito difícil, o professor pega no meu pé, eu fui na fila do pão, a mulher me tratou mal. Como pode? Pois é, no mundo sofrereis aflições, mas dentro da igreja, meu irmão, era para ser cultivado o bom ânimo. Eu era para gostar de chegar aqui, receber seu abraço e ser curado do que eu fui tratado mal lá fora. Fala comigo, vai acontecer. Não, fala comigo, já está acontecendo. Se depender de mim, eu vou tratar você tão bem que quando você estiver cansado, chorando, sobrecarregado, você vai ter vontade de vir para a igreja para receber o meu abraço, o meu amor. Quantos acreditam nisso? Eu acredito nisso. Eu acredito de ver você sentado em casa assim: meu dia foi terrível. Tem culto hoje, graças a Deus. Vou ver minha galera, vou ver minha turma, vou abraçar aquele povo, eu vou poder falar de Jesus, eu vou poder abraçar meus irmãos sem ser chamado de homossexual, eu vou poder, estar olhando para as minhas irmãs e sem poder ter maldade com elas, porque o amor de Deus é o meu padrão a ser seguido. Então hoje, vira de novo, a arca. Você vai me ajudar a carregar, amém? Eu passei 15 anos, pastor, em uma igreja neopentecostal, onde eu carregava a arca sozinho. E eu obrigava irmãos a carregar a arca comigo. Obrigava. Eu sei o que é o peso de uma arca carregada da forma errada. Com 38 anos, não, com meus 35 anos eu fiquei hipertenso, o médico se assustou. Eu tive depressão 2 vezes. No meio de um culto, no meio de semana, a igreja lotada de gente, eu tive síndrome do pânico e botei todo mundo para fora da igreja. Eu sei o que é o peso de uma arca sem o amor. Eu era obrigado a amar todo mundo. Tem gente que ainda me abraça na rua, pastor. Pastorzão, aquele abraço todo. Pastor, nós te amamos. Quando eu chegava em casa, eu não conseguia dormir de noite. Porque o peso da igreja era tão grande. Os meus antigos líderes diziam o seguinte: se o número diminuir, o culpado é você. Se alguém desistir, o culpado é você.
E você tem que passar isso para todo mundo. Não, a frase era essa: não existe discípulo. Como é? É tipo isso, não existe discípulo ruim, existe líder ineficaz. Se ficar aqui. Quando alguém saía da igreja, só faltava morrer. Quando eu vim para cá, o Senhor me deu uma visão diferente. Ele disse assim: você esqueça tudo o que você aprendeu lá, e eu vou te ensinar tudo de novo, do zero. Eu voltei à minha essência. E aí o Senhor me deu uma palavra, que hoje eu falo para todos esses que estão aqui. Eu digo: eu não vou carregar essa igreja sozinho nas costas. Nenhum de vocês vai subir nas minhas costas. Vocês vão estar aqui do meu lado. É eu por vocês e vocês por mim. Essa semana eu publiquei uma frase que dizia assim: essas frases de internet. Quando a igreja... Deixa eu ver se eu acho aqui. Quando a igreja anda... Não, quando o pastor anda... Tá aqui. Se o pastor corre, a igreja anda. Se o pastor anda, a igreja senta. Se o pastor senta, a igreja deita. Se o pastor deita, a igreja morre. Agora eu lhe pergunto, pastor, e quando o pastor morre? Eu quase morri. Quando a igreja morre, quem perde é aquela mulher, aquelas minhas filhas ali, ó. Quando eu morro, quando o pastor morre, quem perde é aquela mulher e as minhas filhas. Perde o pai. A igreja continua. Porque a igreja não sou eu, a igreja somos nós. Ei, igreja, você tem que amar seus diáconos, seus líderes, seus pastores, como eles amam vocês. Pastor também é ovelha. Sabe o que acontece hoje, pastor? Nós somos livres para amar. De verdade. Nos entender. Nos colocar no lugar do outro. Suportar o outro. Isso que o Senhor pregou aqui. Eu oro para que entre no coração de cada um de nós. Igreja, foi gravado, depois assiste de novo, até entrar no seu coração o porquê que nós nos reunimos aqui. É simplesmente porque o amor de Cristo tem que ser manifestado no meio de nós. Não espere isso lá fora, não espere isso no mundo, não espere isso de outras pessoas, espere isso da família de Deus. Eu queria que você agora colocasse as mãos no seu coração e fizesse uma oração sincera, porque parece ser fácil, querido, mas existe um desafio grande para nós, é amar uns aos outros, porque nós somos difíceis. Pedro disse: se eu não posso ir até você, eu morro por você, eu seria capaz de morrer por você. E Jesus disse: Pedro, ainda hoje, querido, me negarás 3 vezes. Ei, querido, amar também, sabe, inclui suportar, perdoar. Talvez você tenha que perdoar pessoas aqui essa noite, porque você largou a arca, porque o do irmão do lado da arca é chato, fica reclamando. Que a irmã do lado da arca chegou estressada do trabalho: eu não vou mais não, quero mais participar daquele grupo não. Povo chato. Eu vi uma pregação que dizia assim, engraçado, que amar o próximo é difícil, mas a gente nunca se coloca no lugar do próximo. O próximo também é você. Às vezes você também é chato, às vezes você também é difícil. Aleluia. Mas Jesus colocou no nosso coração um amor tão grande que é capaz de nos fazer suportar, amar uns aos outros. Então diga: Senhor, transforma o meu coração em uma essência de amor, não por obrigação, mas por certeza de amor imerecido. Diga: Senhor, eu sei o quanto o Senhor me ama, e por isso posso amar na medida do que o Senhor me explicou.
Pai, eu oro pelos meus irmãos. Eu oro para que eles tenham entendido a essência do que foi pregado aqui essa noite. Senhor, eu oro para que eles entendam que amor não é simplesmente uma escolha ou um sentimento passageiro, mas amor é algo firme, é algo que se mergulha, é algo que se permanece nele. E eu quero viver assim. Você pode pedir isso? Você pode pedir isso? Eu quero viver de amor verdadeiro. Isso não vai ser uma obrigação para mim. Eu vou viver dentro de igreja achando que o fardo é pesado. Eu não vou viver dentro de igreja achando que tudo é muito ruim. Não. Eu vou conhecer a dádiva da graça, a dádiva do amor, a dádiva da misericórdia, e vou espalhar isso entre os irmãos. Diga, eu vou criar um ambiente na minha casa. Eu vou semear uma esposa melhor, hein, maridos? Eu vou semear uma esposa melhor. Mas pastor, já tenho esposa. Mas você semeia uma mulher melhor. Eu vou semear um marido melhor. Eu vou semear filhos melhores. Porque eu vou amar e vou ensiná-los a amar na medida que Jesus tem me ensinado. Pai, nós agradecemos por essa graça. Obrigado pela vida do pastor Adel, que foi usado tremendamente essa noite, Senhor. Que o Senhor possa guardá-lo, guardar também a sua esposa, Senhor, toda a sua família, Pai, em nome de Jesus. Para que eles possam, Senhor, sempre ser usados e ousados diante daquilo que o Senhor tem colocado para eles serem. Oh Pai, eu não sei quais dificuldades, eu não sei quais as lutas, eu não sei quais os desafios, mas eu sei quem eu tenho crido. E o Senhor pode, Senhor, sobre a vida do pastor Adel, derramar a força necessária para que ele cumpra tudo aquilo que o Senhor já o colocou, já o destinou a fazer. Pai, também oro sobre a vida do Miqueias, Senhor, sobre a vida da Tainá, sobre os seus filhos, Pai, sobre a vida do Elias, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por essa visita que nos abençoou tanto aqui essa noite, e que nada nem ninguém possa enganá-los, para que eles não venham a viver esse propósito, e que eles possam, Senhor, na tua casa ser totalmente fortalecidos a cada dia. Queria que você agora levantasse as mãos para essa cidade. Oh Senhor, nós oramos por Cascavel, Senhor. Nós oramos por cada pastor, por cada igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós. Tão desunidos, Senhor, tão separados, não sabemos ser diferentes, Senhor. Sempre há uma disputa, Senhor. Perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor. Tem misericórdia do teu povo. Não se esquece das promessas que o Senhor fez a cada um deles. Da intimidade, Senhor. Lembra daquilo que o Senhor falou. E que eles possam, Senhor, ser cada dia mais unidos, porque o Senhor pode unir o seu povo. Então, Senhor, aquele que tem o dom de anunciar, que anuncie. Aquele que tem o dom de cuidar, que cuide. Aquele que tem o dom, Senhor, de trazer as estruturas, que estruture. Aquele que tem o dom, Senhor, de cantar, que cante, de tocar, que toque, de pregar, que pregue. Mas que não haja no nosso meio, Pai, divisões, disputas, comparações. Que o mesmo Espírito, o mesmo batismo e a mesma fé. Eu glorifico teu nome pela vida dos teus escolhidos. E já agradeço por essa noite. Isso pelo amor do Pai, pela graça do Filho e as doces consolações
do Divino Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tudo é teu. Queria que você abraçasse seu irmão.